Vamos lá, boa noite, belas. Estamos ao vivo para a gente continuar aqui falando sobre a nossa vida de professora. Se você está assistindo esse replay aqui, por aqui a gente fala sobre a vida de ser professora da modalidade de dança do ventre, que eu gosto muito de chamar as professoras do Método Agnes como instrutoras do movimento feminino. É isso mesmo, a gente ajuda as mulheres a descobrirem a potência da sua essência feminina, que às vezes fica um pouquinho esquecida, né? Porque a gente vai se doando tanto para fora e esquece um pouquinho da gente aqui do lado de dentro, né? Sejam muito bem-vindas, a gente vai continuar falando aqui sobre a vida de professora. Hoje tem convidada aqui para vocês também, a gente vai ter aqui a convidada maravilhosa, que é uma professora Método Agnes, que está na nossa formação e tem aí, ó, conquistado muito conhecimento e tá trilhando esse caminho maravilhoso de se tornar realmente uma instrutora de professora de dança do ventre, né? Como eu falo, a instrutora do corpo feminino. E é isso, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre esse nosso universo, se você está chegando por aqui agora e você tem dúvidas sobre essa questão de Dani, será que eu consigo ser uma professora de dança do ventre? Como que eu faço, né, para desvendar e ser uma professora realmente reconhecida? Como que eu faço para criar as aulas com tranquilidade? Como que eu faço para ter domínio diante da evolução das minhas alunas? É isso que a gente faz aqui com o Método Agnes, viu? Ó, já sei que tem professora Método Agnes aqui já chegando, acompanhando. Melissa, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. A gente quer muito aqui, ó, compartilhamentos, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, coloquem aí nesses comentários para mim, que a gente vai respondendo. Eu tô esperando aqui a nossa linda convidada, que é a nossa professora também, que ela vai chegar aqui, deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Gente, envia aí essa live para as pessoas, pra gente distribuir um pouco mais de conhecimento sobre essa arte milenar, pra gente levar essa arte milenar, ó, pros 4 cantos do mundo, mas assim, de um jeitinho muito especial, com muita atenção e, na verdade, com toda a atenção que ela merece, né? Porque essa arte é uma arte milenária que, às vezes, com tantas influências, né? Como foi tão invadindo esse nosso país de origem, que é a dança do ventre, é do país, é do Egito, né? E aí é o país que foi mais invadido, né, gente? Falei isso pra vocês no nosso evento ontem. Então, a gente já sabe que tem muita gente aí que ainda se confunde um pouco do que realmente é a prática da dança do ventre. E aqui, com o Método Agnes, a gente faz essa prática com muita atenção, com muito carinho a esse corpo feminino, a essas mulheres que querem trabalhar aí a sua essência, que querem descobrir o seu verdadeiro eu, né? Que a gente vai se doando e vai esquecendo da gente. Eu já vi que a nossa convidada maravilhosa tá aqui e a gente vai bater um papo. Eu falei pra ela assim, Yasmin, a gente vai conversar como se a gente estivesse só nós duas aqui na sala, aqui no meu escritório, ó, e a gente vai conversar à vontade para contar aí para vocês um pouco da vida real, né, gente? Porque a gente vive o dia a dia de ser professora de dança, a gente vive o dia a dia de ter ali, ó, que conquistar novas alunas, de criar as nossas aulas, elaborar o conteúdo, saber como avaliar, como que a gente vai fazer para mudar a aluna de nível, como que a gente faz tudo isso, né? O método traz isso tudo para nós, mas melhor do que eu falando, né, vai ser a Yasmin contando aqui para vocês um pouco da experiência dela também, tá? Vou chamar você aqui, Yasmin, vamos ver se vai. Aqui o convite, deixa eu ver, entrar ao vivo com Yasmin. Gente, agora aqui, né, que a gente pode fazer juntas. Vamos lá, chamem aí as amigas, quero ver todo mundo acompanhando a gente aqui. E se vocês têm dúvidas sobre o universo de ser professora de dança do ventre, eu quero que vocês coloquem aqui nesses comentários. Yasmin, E seja bem-vinda, que prazer fazer essa live com você. prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Que linda! Obrigada, querida. Muito bom estar aqui com você para a gente compartilhar com as outras mulheres, né, um pouco das experiências. Conta para nós de que cidade você é, há quanto tempo você dança. Conta um pouquinho de você, Yasmin. Vamos lá, gente. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, e eu danço há mais de 15 anos. Eu comecei a dança na minha adolescência, né, como um hobby, e uma dança encantadora que me levou. Eu costumo dizer que a dança conduziu os meus passos, né, desde pequena até hoje. Então Uhum, eu passei por várias etapas assim da dança, né? A dança na adolescência, a dança agora adulta e uhum, como hobby e a dança como professora, uhum. né? Yasmin, se você E já dançava alguma outra coisa antes ou não? Você escolheu a dança do ventre? eu já fiz balé quando pequena Tá.
e outras modalidades de esporte. Mas eu fui assistir uma apresentação uma vez de dança do ventre. E Já- aí saí de lá matriculada, né? Ai, que delícia! Não tem como, é uma dança muito bonita, então ela é um chamado, né? Na verdade. É. E em E que aí momento eu, você decidiu ser professora, Yasmin? eu não decidi. Decidiram? Decidiram por mim, a dança me escolheu. Não, que Na lindo. verdade, eu sempre falei que eu não ia ser professora, que eu queria Hum, só a dança como um hobby. uhum, E estava ali fazendo minhas aulas, tudo normal, até que um dia minha professora foi para o Egito uhum, e eu ia ficar sem professora, eu estava procurando outra professora na época, e a academia que ela dava aula uhum. perguntou se eu gostaria de dar aulas. Que legal. Tinha outra coisa para fazer, eu falei, vou experimentar isso aqui, né? Já Já faço amava dança a há tanto dança mesmo, né? tempo. Uhum, É, tipo assim, já estou envolvida com a dança há tanto tempo, né? uhum, Vou tentar. Mas assim, não era uma pretensão, eu não escolhi ser, sabe? sei. E isso dificultou muito as coisas para mim, porque eu tive que aprender muita coisa na marra, né? Porque eu não tive uma preparação para ser professora no início. Uhum. Então, Você foi passou ali na fazendo. sala de aula. E aí, em que momento que você encontrou o método? O que que você estava procurando, Yasmin, quando você encontrou a formação? Então, quando eu encontrei a formação, eu já era professora, né, há Uhum, uns 4 anos. uhum, E tinha já batido muito a cabeça para aprender e uhum, testado muita coisa, né? uhum, E eu consegui até desenvolver o meu jeito, a encontrar a minha forma, uhum, porém eu tinha muita dificuldade em ter uma cronologia uhum, eficiente, sabe? uhum, E também eu não sabia o que fazer com as intermediárias avançadas. Porque uhum, assim, o básico a gente copia, né? Do que a gente já aprendeu, do que a gente sabe, a gente tem uma noção. uhum, Mas o restante, o que que você faz? Então, uhum. eu comecei a ter uma certa dificuldade de evoluir essas alunas mais E você sabe, intermediárias e eu acho que avançadas. tem uma questão muito importante nessa, quando a gente se pega na evolução, né, Yasmin? Porque aí o que acontece? Como a gente não tem, normalmente é assim, né? Você me conta se foi assim com você aí ou se eu tô equivocada. Normalmente a gente fala assim, ah, ok, vou aprender e aí eu vou dar aula do iniciante. E aí a aula do iniciante vira uma bagunça, literalmente, né? Porque a gente pega movimentos mais elaborados com movimentos mais simples, com movimento mais assim, e aí a gente mistura tudo num balaio de gato e a gente sai fazendo com elas, né? E aí chega um Exatamente. determinado momento que a gente não tem mais como medir o que que eu dou mais para que ela realmente evolua. Porque eu já misturei tudo. É assim? Foi assim? Exatamente. E sem contar que, como eu estava no ambiente de academia, não tinha divisões de níveis, né? Então era Nossa. aquela coisa misturada, era muito confuso, sabe? Uhum. Eu saí da academia, abri a minha própria escola, dividi Uhum. por níveis, e aí nessa hora eu até tentei fazer alguma, né, por instinto, digamos assim, Sim. mas aí chega um momento que você fala, eu preciso de uma ordem, de uma metodologia, de algo que funcione, Uhum. né? Porque é muito ruim você ficar pensando, meu Deus, o que que eu vou dar hoje? É horrível isso, né? É É horrível. horrível. E elas não merecem isso, né? Elas merecem um Uhum. processo, uma evolução, algo pensado Porque elas nelas. esperam, né? E elas esperam isso, né? Afinal de contas, elas confiaram na gente para ser professora delas, né? Exatamente. E aí foi por conta disso que eu comecei a procurar métodos, né? Procurar formas, formações, algo que me direcionasse, sabe? Que Tá, desse esse tá. sentido. E aí, como foi que você me encontrou? Conta aí. Como eu já estava na dança há bastante tempo, eu já conhecia o seu trabalho. Hum, Eu comecei a acompanhar mais de perto, né? Comecei tá. a ver, te acompanhar no Instagram e tudo Uhum, mais, e uhum, ver as lives, os conteúdos que você postava. E aí tá. eu fui vendo que ia muito de encontro ao que eu pensava, porque não era baseado em achismo, tinha um estudo por trás. Eu Uhum, tenho esse lado racional também, sabe? Então, para mim era uhum, importante ter
algo que embasasse aquilo, não fosse só porque eu acho bonito, eu acho que tem que ser assim, ai, porque a minha experiência é essa. O meu jeitinho, Então, como eu costumo dizer, né? Não é o jeitinho da Dani de dar aula. jeitinho, não é o jeitinho, gente, tem um estudo por trás, sabe? Tem o porquê das coisas. E conforme eu fui vendo que você tinha isso foi me trazendo muito mais segurança Uhum, para eu falar, não, esse método vai me trazer tudo aquilo que eu preciso, né? que legal. E a minha escolha foi muito rápido, Dani, não demorei muito tempo, não. Eu escolhi e já fui, né, Yasmin? Não fiquei Ah, fui, falei, vamos embora, é isso aqui mesmo que eu tô procurando. E é esperando. exatamente isso, a segurança que você passa, sabe? É, de você esclarecer também sempre as nossas dúvidas. Eu tive dúvidas, fui lá, conversei com você diretamente, né? Além de Uhum, conversar com a equipe, conversei direto com você. E uhum. isso foi passando muita segurança de que ali eu encontraria tudo que eu estava precisando. Sim, existe uma pessoa além da máquina, né? Porque às vezes a gente ainda fica meio, nossa, vou Exatamente. comprar um curso, é online, não sei se vai ter alguém que vai estar lá mesmo comigo, né? E se eu tiver dúvida na hora de fazer tal coisa? E eu brinco com a Yasmin que às vezes, a maioria das vezes, a gente se fala exatamente no horário que eu estou indo para academia, né, Yasmin? E ela me ouve É, falando e eu vou caminhando, porque eu vou caminhando, né, gente? Porque eu já vou aquecendo quando eu tô indo. E aí eu vou falando com ela e já mandando áudio e vamos, e o que que tá acontecendo, e isso, e a gente vai evoluindo juntas, né? a gente Yasmin, o vai que que conversar. mudou depois que você começou a fazer o curso? O que que você sente que mudou para suas aulas? Tudo. Na Oh, meu Deus. verdade, assim, quando eu entrei na formação, né? Uhum, Primeiro a gente tem um choque, né? Um choque de realidade ali, de tanta informação vista de uma outra forma, porque a gente aprendeu de um jeito uhum, sem embasamento. E aí você traz todo um embasamento, toda uma construção que a gente precisa desconstruir para construir algo novo. sim. Então, no primeiro momento, a gente até tem uma resistência, né, de Uhum, pensar, tipo, é tão diferente que você fala, meu Deus, né? Mas é. aí, quando você se abre para o método, você consegue perceber que tudo tem um sentido. Então, Uhum, assim, o que fez uma grande mudança para mim foi a cronologia. Eu uhum, fazia uma cronologia totalmente diferente dos movimentos, e uhum, aí eu consegui perceber com o seu método o porquê de cada movimento, o porquê que você escolheu aquela ordem, e uhum, eu testei, né, com as minhas uhum. alunas. Como eu já dou aula, eu fui Claro, aprendendo e aplicando, né? sim. E eu fui vendo nelas que Uhum, realmente ficava mais fácil para uhum, elas compreenderem, né, para o corpo delas assimilarem aquilo. Então, uhum. transformou completamente nesse sentido a minha aula, sabe? E eu sempre fui muito clara com as alunas, então eu falei para elas, né, olha, eu estou estudando, estou fazendo uma formação, Uhum. é diferente da forma que eu aprendi, então eu vou passar isso para vocês, sempre explicando, né? E Sim, elas gostaram muito. que legal. Elas sentem que elas estão dançando, que elas estão evoluindo, que é o mais importante, né? É. E eu me sinto segura, porque eu sei que a cronologia tá ali, testada, Uhum, comprovada uhum. e porquê das coisas, né? Sim, sim. E para criar as aulas, Yasmin, você sentiu diferença? Para você começar Mas a criar, né, as aulas, como foi isso? senti, porque antes eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que dar, Um monte de batata quente na mão, né? Como que a não gente faz? sabia o que dar, o que eu vou Podendo dar comer? hoje. Uhum, E a cronologia não, você tem exatamente o passo que você vai dar e uhum, você tem também a sua liberdade de criação, o que é maravilhoso, né? Você não está uhum, engessado ali. Ai, uhum, não, eu tenho que dar esse passo com essa sequência, com essa música. Não, você tem uhum, a ordem, você tem várias sequências de exemplo, né? uhum. Tem um Mas você tem laboratório gigante, sua né? Porque liberdade. na comunidade a gente tem tantas Sim, tem aulas. muita aula, mas você tem uma liberdade muito grande, sabe? Para Uhum, criar do seu jeito, né? Colocando a sua essência. E isso, para mim, foi o mais importante de tudo no método. Não uhum, é um método engessado. Porque uhum, às vezes a gente pode pensar, né? Ai, eu vou fazer esse método, eu vou ficar presa nisso, eu não vou poder colocar o meu jeito, a minha essência, a minha forma de ensinar. E não, no seu método não é assim. uhum, Você tem toda uma estrutura que uhum, cabe muito bem em qualquer nicho e que uhum. cabe
bem em qualquer personalidade, em qualquer aluna. Então você Uhum. consegue adaptar isso muito bem, sabe? E eu consegui trazer isso para as minhas aulas e é incrível, assim. Que delícia. Você sabe que tem gente que me pergunta assim, né? Fala, ai, Dani, a gente vai aprender X coreografias de nível iniciante, depois X coreografias de nível intermediário um. Eu falo, gente, se eu ficar ensinando coreografia para vocês, eu não estou ensinando, não é verdade? Eu estou fazendo vocês serem Sim. exatamente a cópia do que eu tenho enquanto sentimento, emoções, daquela música, né? Daquela interpretação. Como eu sempre costumo dizer, né? Quando a gente aprende de verdade, quando a gente tem conteúdo embasado e a gente aprendeu, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer. E aí, quando eu faço aquele paralelo com os textos, né? Porque se você tem um repertório de palavras, você consegue elaborar o seu texto. Mas se você não tem um Exato. repertório, você não elabora o seu texto e não faz a interpretação daquele tema. É a mesma coisa a gente dançando, não é mesmo? É igual. Quando a gente está dançando, quando a gente vai construir a nossa sequência, ou quando a gente vai construir a nossa dança mesmo, se a gente não tem um repertório, fica mais difícil, né? Porque aí a gente vai falar, ok, agora só tenho 3 movimentos. Mas o que que eu faço com isso? E a gente, no método, quando a gente descobre 3 movimentos, a gente dança uma música inteira, né? Porque, Nossa senhora, é muita coisa. não é? Porque a gente descobre que Eu tem acho que essa, infinidade de eu acho que essa variações. foi eu acho que essa foi uma grande diferença também no seu método, Dani, porque você passa as variações Uhum, muito cedo, né? Logo no uhum, começo, sim. O que uhum, te dá muita possibilidade de criação com o muito. movimento. Uhum, Então, isso também foi muito diferente e desafiador, você aprender a lidar ali com essas variações, ensinar essas variações e segurar a onda de não querer avançar antes da hora, né? não deixa a Mas bailarina falar mais alto, né? Como eu sempre digo. mas isso é tão bom, isso é uma das coisas que as minhas alunas mais elogiam, né? De Uhum, falar que o método ele tem calma, ele respeita o tempo da aluna. é. Então a gente não fica socando o movimento nela, sendo que elas não evoluíram. E aí, Uhum, conforme elas vão evoluindo, elas vão aprendendo as variações, elas vão vendo que elas conseguem dançar, uhum, elas vão se sentindo satisfeitas, né? E uhum. elas falam, caramba, olha tudo que eu já aprendi. E Olha. não foi corrido, não foi Uhum. difícil para elas, né? Aquela coisa que elas não Pensando, conseguem você não acompanhar. está pedindo para ela escrever uma frase antes dela saber a palavra, antes dela saber a concordância verbal. Porque a gente Exatamente. aprende mesmo. Por que que às vezes é tão difícil, né? As pessoas aprenderem? Porque você atropela tudo e aí a pessoa ela não sabe. Aquilo que eu sempre digo quando a gente começa a ensinar, né? E a gente vem, porque eu falo sempre, eu vim do mesmo mundo que vocês, né? A gente vem desse universo onde a gente não aprende o que que é o começo, o que que é o meio, o que que é o fim. E aí a gente não sabe onde estão as pontas. E se a gente não sabe onde estão as pontas, como é que a gente sabe para onde que a gente vai? A gente fica no meio do emaranhado, sem descobrir o que que a gente está fazendo, né? E aí tem tantas mulheres que fazem dança do ventre e falam: ah, eu não consigo criar a minha dança, eu não consigo entrar e dançar de espontaneidade, eu não consigo fazer uma coreografia, mesmo que seja, né, uma coreografia pensada, elaborada para um palco, para uma cena, para um evento, enfim. E essa dificuldade fica, né, presa nas pessoas. Porque não aprende de verdade, né? Fica sempre copiando, pulando de galho em galho, pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Aquela coisa que a gente tem, né, louca, de gastar que nem umas loucas, porque a gente vai, compra workshop, compra curso, faz evento, faz não sei o que, vai em todo lugar e a gente não encontra, porque realmente está todo mundo fazendo mais do mesmo, né? Infelizmente eu vejo muito isso ainda, a dança do ventre, fica todo mundo rodando no mesmo lugar, fazendo mais do mesmo, e aí ninguém sai daquilo, e aí sofre depois enquanto profissional, e sofre porque também não consegue alcançar os objetivos, e sofre porque não consegue se tornar uma professora de sucesso, porque você está fazendo mais do mesmo do que todo mundo está fazendo, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei bem interessante, assim, foi quando eu apliquei o método, porque eu apliquei o método em todas as minhas turmas, né? Tanto Uhum, iniciante, intermediário e tal. É ver a facilidade que a iniciante tem com o método e uhum. as intermediárias que a gente considera que já deveria, né, conseguir Ter, executar aham, aquilo, não aham. consegue. Então você vê como o Fica método difícil, né? realmente ele traz Uhum, uma construção das uhum, coisas. uhum. E, acaba que a gente tem que voltar muitas vezes com essas alunas que se consideram mais avançadas, porque elas não aprenderam muita coisa importante por conta de tudo isso de faz curso aqui, faz curso ali, pega.
diversas metodologias e fica aquela mistureira, né? Uhum. É Então, isso. assim, você vê uma evolução muito grande no desenvolvimento das alunas. Sim, e é incrível, né? Por isso que a gente sempre diz, as iniciantes hoje dançam cada vez mais rápido, né? Quando a gente fala Isso, dançam mesmo, desde a primeira aula, elas dançam mesmo. E aí, quando a gente olha a pessoa que já dança há mais tempo, quantas vezes, né? Infelizmente, eu falo, eu recebo alunas que falam para mim, ah, eu sou avançada. Aí, a hora que você fala, tá, então faz essa sequência aqui. E aí a dificuldade é gigante, né? Quase sempre a pessoa não consegue nem se mexer, nem sair dos primeiros segundos da música. Porque ela não tem domínio, ela não tem conhecimento de verdade, né? Não tá nela aquilo. E aí o que que acontece? Ela não se mexe, ela não sabe se movimentar, o corpo não domina, não vai fazer, né? Ou então ela vai demorar muito tempo, porque tem essa também, né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo decorar coreografia, eu não consigo decorar a sequência. Porque não é decorar, né? É sentir, é despertar o movimento de dentro para fora. Quando você sente, quando você realmente desperta, quando ela entende, aí não precisa mais ficar com o tempo de pensar no que vai decorar, né? Você simplesmente faz, porque o corpo reverbera, né? exatamente, tudo flui, né? E o Uhum. mais gostoso é ver a aluna conseguir evoluir nesse sentido de dançar sozinha, de dançar a sua música, É né? maravilhoso. Eu tenho alunas de várias faixas etárias e eu tinha aluna que não conseguia dançar nada, ela tinha muita vergonha. E aí Uhum. você vê hoje essa aluna falando, ah, o meu objetivo agora é conseguir dançar um solo. Olha isso, Yasmin. Então, Olha, assim, é incrível, porque ela vai se superando, né? porque ela Então, sente que ela pode, né? A gente traz todas as ferramentas e a hora que você realmente sente que você domina sobre aquilo, o céu é o limite, né? exatamente. E aí, o bom do método é isso, né? Porque você tem a segurança e a direção, a clareza do que você tem que fazer. Você, Uhum. claro, vai passar a sua forma de ensinar, porque cada professora é única, né? Então, a gente até fala que existe diversas, professoras do método, Uhum. mas nenhuma é igual à outra, porque cada uma tem a sua essência, cada um tem o seu jeitinho, né? Uhum. E você vai passando tudo isso, mas você passa isso com tranquilidade, porque você agora tem uma estrutura por Uhum. trás que te sustenta, Método, né? né? Porque método é para ser isso, né? Eu sempre falo também o paralelo quando a gente fala do método que a gente aprende na escola, né? É um método. Porque se cada professor que fosse na escola resolvesse fazer do jeito que ele acha que é, imagina que loucura que ia virar, né? Então, Então, é método, né? E cada professor, todos os professores de matemática dão aula igual, do mesmo claro conteúdo. que não. Não, né? E é a mesma coisa, gente. A gente tem um método, você é você dando as suas aulas, eu sou eu, a Bárbara é a Bárbara, a Malinha é a Malin, e cada uma de nós é uma. E isso é muito maravilhoso, né? Porque quando eu olho a aula de vocês, eu falo, meu Deus, que aula é essa? Eu fiquei com vontade de fazer. Eu lembro que você me mandou uma para eu ver, e eu falei, meu Deus, fiquei com vontade de fazer aqui, né? Eu lembro a Melissa também, não sei se a Melissa tá aí, que é professora no Acre, né? Olha isso, gente, lá no extremo do nosso país. E ela fez uma sequência de intermediário que eu falei para ela, isso não é uma sequência, isso é um workshop inteiro que você vai gravar passo a passo para ficar na plataforma. Porque é incrível, incrível, né? A criação de vocês vai assim no céu é o limite. E é lindo isso. É, eu acho que o método proporciona isso pra gente, né? Justamente por conta desse trabalho de variações Uhum, e variações de direções. A uhum. gente vai despertando cada vez mais a nossa criatividade como Ah, professora. E a gente precisa uhum, abrir isso mesmo. E a gente uhum. precisa ser muito criativa, né, para trazer. A gente está trabalhando com arte, a gente está trabalhando com essa criatividade. E isso Exato. expande muito, muito, muito. É incrível, né? É muito bom isso, porque aí a gente nunca É, sofre. Agora acho que a gente sofre o contrário, né? Nossa senhora, mas eu tive 10 ideias, qual dessas eu vou dar? Não é assim? exatamente. A gente E aí é sofreu muito gostoso. ideia do que a gente ia fazer. Agora a gente sofre. Eu me pego assim várias vezes. Quando eu tô criando conteúdo que eu sei que eu tenho que seguir lá na jornada, né? A gente tá na jornada 2 e aí tem horas que eu falo, nossa, ai que vontade de fazer essa, ai que vontade de fazer essa também, talvez essa também. Eu quero fazer todas,
Porque é muito, né? Exato. Muita coisa, de um conteúdo, de um movimento foco que a gente quer trazer. A gente tem uma infinidade gigante de possibilidades de variação, de criação, de música, né? Que a música conduz o que a gente vai fazer. E aí quando a gente fala isso, às vezes, para algumas pessoas que não estão aqui do outro lado com a gente, acha até que a gente é louca, né? Porque como assim? Eu fico horas para montar uma aula, pensando 1000 anos o que eu vou fazer, e aqui do outro lado a gente tem isso assim, né? Estalando os dedos, fora toda a Sim, referência que a gente tem uma da outra, né? exato, porque na verdade a gente tem uma estrutura de aula, né, que Uhum, você ensina pra gente. Então, a gente tem uma infinidade aí de movimentos que a gente aprende também dentro da plataforma, dentro da metodologia, de uhum, variações, de direções, de músicas, as nossas trocas de experiência que, nossa, só é uma das melhores partes, né? É uhum, poder compartilhar, é poder ter essa troca de experiência, né? Você não tá sozinha, então você uhum. tem ali uma comunidade inteira para te apoiar, para tirar suas dúvidas e você também fazer o mesmo por ela. E isso é incrível, porque quando a gente está fora da metodologia, a gente está muito sozinha. Uhum, É só você ali tentando dar aula, tentando se virar com aquilo que você aprendeu. uhum, E a partir do momento que a gente está dentro do método, não é mais assim, você não está sozinha. Então, uhum. quando a Dani fala que eu pego pela mão, gente, ela pega pelo corpo inteiro. Ela pega tudo, ela te direciona Não, realmente. né? É tudo. Que É tudo, entendeu? E ter toda essa comunidade entre as professoras também, né? Então, delícia. assim, sempre vai ter alguém ali para te ajudar, e é o que a gente está conversando. Isso vai expandir completamente o trabalho. Não é só Uhum, uma questão da parte técnica, né, de desenvolvimento e da uhum. aula, de Sim. movimentação. Não, ele te desenvolve ali por completo, Uhum, em é todas as isso. áreas. É maravilhoso, né? É muito bom. E que prazer Eu o sou meu ter suspeita para falar. profissionais como você junto com a gente, porque, gente do céu, vocês precisam ver a aula dela, vocês precisam ver, acompanhem, Ah, sigam e obrigada. que além dela ser uma pessoa linda por fora, ela é linda por dentro e desenvolve assim com uma maestria absurda, assim, absurda. É um prazer enorme Ai, obrigada, ter você Dani. Nossa, eu e fico muito agradecida, na verdade, porque a gente tem tantos bloqueios como ser humano, sabe? uhum, Para ensinar, para deixar a nossa luz brilhar, né? Então, uhum. assim, sempre falo para as minhas alunas que ser luz não é brilhar, é iluminar caminhos, Ai, que lindo. né? Uhum, Você é isso pra gente, né, Dani? Você é luz no nosso caminho, dando essa clareza, dando esse direcionamento e isso transbordando através de nós para as nossas alunas também. uhum, Então, a gente tem muito bloqueio em relação a muitas vezes se sentir confiante numa sala de aula, quem está começando do zero, né? uhum. Pode se sentir muito insegura. Sei se é para mim, sei se eu dou conta, será que eu vou Se e eu tá? dou conta, nossa, será que eu posso, né? Será que eu vou conseguir ensinar alguém? Porque aprender a dançar é uma coisa, mas você ter um olhar de professor é completamente diferente, né? Sem dúvida. Então, assim, o método ele transborda em Uhum, nós e vai ajudando a lidar com todos esses bloqueios, com todas essas crenças que a gente tem que nos impede de ser de um profissional maravilhoso, né? exatamente. E você faz isso com a gente, sabe? Ilumina assim nosso caminho e põe para fora a nossa luz. Então, assim, eu sou muito agradecida de estar aqui, Eu de falo estar podendo. para poder, quando eu vejo vocês, às vezes meio jururuzinha, eu falo, ok, vocês são uma. Ah, eu falei hoje mesmo com quem? Eu tava falando com a Beth é de BH. É uma É, potência. Pensa numa professora, uma mulher que é uma potência. Beth, não sei se você tá aí, ó. Tô falando, vou trazer ela aqui ao vivo ainda para falar para vocês. tem que vir. E ela fala para mim, ai, Dani, mas eu não sei. Eu falo, o quê? Se você não sabe, eu sei. Então você faz porque eu sei que você é boa nisso, porque ela é incrível. E todas nós podemos, né? Todas nós temos aquilo que é só nosso, que é próprio. E até falei para a Mônica, eu vi que a Mônica tá aqui, a Mônica estava com a gente ontem lá no evento.
E Ai, aí, às vezes, as pessoas podem até pensar, né? Ah, mas tem muita professora de dança do ventre. Ah, porque todo mundo tá fazendo isso. E eu falo, gente, se a gente for pensar assim, imagina quantas engenheiras não existem, imagina quantas dentistas não existem, imagina quantos arquitetos não existem. E são a mesma pessoa, porque eles fazem a mesma coisa ou têm a mesma profissão? Não são, né? E o arquiteto que às vezes me contempla a minha necessidade não é o mesmo arquiteto que contempla a Yasmin. E da mesma forma são as mulheres. Gente, quantas mulheres existem nesse mundo? É ou não? Porque nesse universo online, quantas mulheres existem? Imagina que eu, Dani, vou dar conta de todas, que a Yasmin vai dar conta de todas, que a Mônica vai. Não! E porque vão ter pessoas que vão sintonizar com a forma da Dani, vão ter pessoas que vão sintonizar com a Yasmin, vão ter pessoas que são da Mônica, são pessoas que são da Malin, são pessoas que são da Bárbara. E assim vai, né? Porque cada uma tem a sua energia, cada uma tem a sua egrégora e a gente vai construindo isso. Mas essa segurança que a gente tem de, não, eu sei o que eu tenho na minha mão e eu sei o que eu faço com isso, não tem preço, né? Não tem. não. Maravilhoso demais. Não tem preço realmente. E outra, né? As necessidades das alunas são diferentes, né? E Sim. cada professora atua num nicho, numa área, de uma maneira, Uhum. atendendo diversas necessidades. Então, assim, não tem competição, né, gente? Porque cada pessoa é única, cada pessoa Como atende a de gente uma já forma. falou, né? A gente segue o mesmo método, mas a minha forma de fazer é uma, a sua forma de fazer é outra completamente diferente, né? Exato. A Lai, eu acho que está aqui com a gente, ó. A Lai trabalha com as 100, né? E nossa senhora, o que que é o trabalho da Lai? Meu Deus do céu! E aí, às vezes, a É gente maravilhoso. sobre nicho, né, Yasmin? As pessoas devem estar pensando, nossa, mas o que que elas estão falando, né? Porque a gente fala Ah, dança como um negócio mesmo, né, gente? Então, existem é, vários nichos dentro de um negócio e cada uma de nós, a gente vai encontrando qual que é o nicho que a gente se identifica. A Yasmin, por exemplo, se identifica com um nicho muito lindo. Pode falar, Yasmin. então, hoje em dia, bom, desde o começo, na verdade, que eu comecei como professora, eu me identifico com a dança eu costumo dizer terapêutica, né? Mas na verdade é a dança como um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Sim. Então não é esse foco de entretenimento. Nada contra, cada pessoa busca, né, Sim. o que gosta e tudo mais. Uhum. Mas é que, como eu te falei, a dança ela sempre me conduziu Uhum. na jornada. Então, para mim, ela foi um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento de ser mulher, de me tornar mulher. Uhum. Então, eu aprendi muito, me desenvolvi muito como ser humano através da dança. Que E lindo. aí eu passo isso, né, para as minhas alunas e Transbordou. para quem quer aprender, Uhum. né? Então, assim, é o meu caminho, não tem como. Até tento olhar para o lado, né, Yasmin? Mas quando eu vejo, eu já Já volto aqui de tentei, novo. gente, já tentei fazer tanta coisa, eu já tentei, nossa, tantas ideias, mas não adianta. Quando você tem ali o seu jeitinho, a sua essência, aquilo que você acredita, você pode desviar quantas vezes você quiser, o seu caminho sempre vai voltar Uhum. para aquele. E a dança é isso para mim, né? É. Esse Ah, desenvolvimento. Então, não tem como. é. Não tem mesmo. Ontem eu contei no evento, né, sobre os 3 chamados, assim, ó. Ainda bem que ela foi bem insistente comigo, né? Porque às vezes se fosse só um, talvez eu nem tivesse aqui. Mas são esses chamados Então, que às vezes a gente tem que ficar alerta aí, porque eles acontecem, né? E a gente tem que demais. estar ligada com a oportunidade, porque na hora que vem a gente tem que abraçar mesmo e seguir, porque tá aí Mas dentro. isso é uma coisa legal das pessoas saberem, né? Que a gente não fala só Sim, da dança como os movimentos e tal. A gente realmente trata como um negócio. sim. Então tem toda a parte que envolve um negócio, né? Uhum, Então é um método muito completo, uhum, porque ele vai te ajudar tanto como ser professora, né? Se formar professora e uhum, desenvolver esse pilar, uhum, mas vai te ajudar também a desenvolver o pilar da empresária, né? Porque a gente tá aqui empreendendo na empresa, dança. dança, exatamente. Então, é muito completo isso. E ter o olhar da Dani, que já está há tanto tempo empreendendo na dança, Uhum, direcionando o nosso olhar, o nosso trabalho, faz total diferença nos nossos resultados,
É realmente o que eu falei, né? Expande tanto que a gente transborda. Na escolha, né? Eu vejo muito que às vezes vocês têm dúvidas nas escolhas e aí a gente vai e aponta, né? Deixa claro, olha, agora. Nossa, meu Deus, tomada de decisão é um negócio que a gente fica louca e manda mensagem para Dani. Dani, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? E a Dani sempre amorosa, Hum, respondendo, nos ajudando, direcionando e dando aquela clareada na mente, né? Ai, é tão bom, nossa, eu ajuda muito, amo gente. poder fazer isso com vocês. É o maior prazer da minha vida. Obrigada, minha querida. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando, né? Meu Deus, fica mesmo, gente. Muito Mas é muito bom, viu? Espero que todos tenham oportunidade aí de entrar no método e conhecer de perto tudo isso que a gente está falando, porque só quem está lá dentro realmente tem essa noção, bom. né? De sentir isso na pele. Então, Mundo que a se gente vive, né, Yasmin? Às vezes para as pessoas é tão distante tudo isso, né? E a gente fala, não, esse mundo aqui existe, ó, é real, né? A gente já vive. existe, Aham. com certeza. É Mas isso. é isso, gente. Gratidão, Dani, pelo convite. Fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente de fazer parte do método, né? Então, Que só tenho a delícia. agradecer mesmo. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada, Belas, que estão aqui também, ó, todas as professoras. E esse papo de falar sobre viver de dança, né? Sobre a gente ser professora de dança do ventre é maravilhoso. E eu acho que só tem a acrescentar a gente continuar fazendo essas trocas. A gente vai É continuar falando aí sobre a vida de professora de dança do ventre durante essa semana, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Yasmin, minha querida. Eu Foi que lindo. agradeço. Para quem estiver aí, ó, assista o replay, porque foi maravilhoso, tá? Um beijo no coração de todas. A gente se encontra aí amanhã. Eu vou fazer mais um encontro com mais uma professora Método Agnes aqui para vocês conhecerem como que é esse mundo do lado de cá, que ele é real e tudo isso que a gente vive hoje em relação ao ensino da dança do ventre. Beijo, minha querida. Obrigada, gente. Boa noite. Até.